Para tudo o que tu estás fazendo agora. Só por um momento. Para. Tu passaste no teste. O teste de quem carrega sem reclamar, aguenta sem explodir, permanece de pé, onde qualquer outro teria desmoronado há muito tempo. Tu passaste. Escolhido. Hoje, algo mudou no plano invisível. E eu preciso te dizer o que o céu viu em ti que tu ainda não consegues ver. Porque há uma diferença entre o que tu acreditas sobre ti mesmo e o que foi gravado sobre ti antes de teu nascimento. E essa diferença está destruindo tua paz em silêncio. Tu não chegaste aqui por algoritmo. Tu chegaste porque foste marcado. E o que carregaste até hoje não é um fardo. É a prova de quem és. Às 3 da manhã, quando o mundo dorme, tua mente não aquieta. Ela reproduz a mesma cena. A traição, a palavra dita com frieza, o momento em que alguém que devia ficar escolheu partir. Tu replicas o arquivo como se houvesse alguma resposta escondida entre as imagens, como se a 10ª vez trouxesse o que a primeira não trouxe. Não traz. Tu sabes que não traz. E mesmo assim, a mente volta. Teu corpo está em alerta. Não o alerta de um guerreiro pronto para a batalha, o alerta de quem aprendeu que a traição vem sem aviso. Tu tremeste diante de situações simples, de perguntas diretas, de olhares que demoraram 1 segundo a mais. Teu sistema nervoso memorizou a dor e a transformou em vigilância permanente. Não és fraco por isso. Foste ferido por isso. Há uma armadura que tu nunca tiras. Dentro de casa, sozinho, em silêncio, ela permanece. Porque a armadura não é externa. Ela cresceu por dentro, construída tijolo por tijolo, cada vez que tu escolheste aguentar, em vez de desabar. Cada vez que disseste estou bem quando não estavas. Cada vez que protegeste alguém da tua própria dor para não ser um peso. A armadura te protegeu, mas agora ela te aprisiona. E no fundo de tudo, uma pergunta que não para. Por que carrego tanto se escolhi o caminho certo? Quem escolhe o bem, quem ora, quem perdoa, quem tenta ser íntegro, porque é exatamente essa pessoa que parece carregar mais do que os outros. Porque o peso não diminui com a obediência. Essa exaustão não é fraqueza espiritual. Não é falta de fé. É o sinal de alguém que foi preparado para carregar mais porque foi feito para mais. Mas tu não sabes disso ainda. Não de verdade, não no lugar fundo onde a dor mora. E essa ignorância sobre tua própria identidade está custando tua paz, teu sono, tua alegria. Antes de continuar, se algo do que tu ouviste até agora reconheceu algo em ti, faz isso agora. Um sim profético aqui. Não o like técnico de quem consome conteúdo. O acordo de quem reconhece a própria história sendo nomeada. Quando tu marcas esse sim, estás declarando que o que está sendo dito tem peso real na tua vida. E depois de fazer isso, faz uma oração simples. Não precisa ser longa, não precisa ter as palavras certas. Pede clareza. Clareza sobre quem és, sobre o que carregaste, sobre o que Deus viu em ti, que tu ainda não viste. Nos próximos dias, algo dentro de ti começa a reorganizar. Essa exaustão tem nome e tem caminho. Existe um processo chamado Código de Salomão, construído sobre os mesmos princípios que guiaram os que carregaram muito antes de governar. Não é um curso de autoajuda. Não é motivação empacotada. É um protocolo de 3 movimentos para quem chegou ao ponto em que tu chegaste. Saber que algo precisa mudar internamente, mas não saber por onde começar. O próximo passo está no primeiro comentário aqui embaixo, mas antes de te dizer sobre o caminho, preciso te dizer sobre José. Havia um jovem que sonhava, sonhos reais, que pesavam, do tipo que não escolhes ter, que chegam e ficam. E o que seu destino faria foi o que quase o destruiu. Seus próprios irmãos o jogaram num poço. Não um estranho, os que comiam na mesma mesa, os que conheciam seu nome. Vendido como mercadoria, levado para um país que não era o seu, sem explicação, sem julgamento, sem despedida. O dia mais escuro da vida de José. Foi o primeiro dia do maior ato de preparação que Deus já realizou em um ser humano. Isso é o que preciso que tu entendas antes de continuarmos. O silêncio de José é uma das passagens mais poderosas da Escritura, e ninguém fala sobre isso. Em todo o relato de sua prisão, de seus anos no Egito,
Não há registro de José pedindo explicação a Deus. Não há por que isso aconteceu comigo. Consignado nas páginas sagradas, havia trabalho, havia integridade no escuro, fora dos olhos de quem o julgara. Havia um homem que aprendeu a não dar satisfação a quem o traiu, porque algumas verdades não se defendem com palavras, se defendem com o tempo e com o fruto. Tu entendeste errado o que o peso significa. A exaustão que tu sentes no Egito, no lugar em que não escolheste estar, com pessoas que não te conhecem de verdade, carregando responsabilidades que excedem o que te parece justo, essa exaustão não é a conta do erro, é a conta da integridade. É o preço de permanecer correto quando seria mais fácil ceder. E não é qualquer espírito que consegue pagar essa conta sem quebrar. Carregar muito não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que és escolhido para o que não cabe num espírito pequeno. O espírito que carrega mais foi preparado para mais. Não é filosofia, é a lógica do reino que as páginas de Gênesis mostram sem disfarce. E então chegou o momento. Os irmãos diante de José, com medo do que ele poderia fazer com o poder que agora tinha nas mãos. E José disse o que eu preciso que tu escutes agora. Não com os ouvidos, mas com o lugar onde a dor mora. Quanto a vós, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como hoje se vê, preservar a vida a muito povo. Gênesis 50, 20. 2 intencionais. 2 planos sobre o mesmo evento, um para destruir, outro para construir o que não poderia ser construído de outra forma. Esta noite, antes de dormir, faz isso. Pega papel e caneta, não o celular, não o computador, papel e caneta. Senta em silêncio e escreve as respostas para estas 3 perguntas. Não precisa sair perfeito. Não precisa fazer sentido imediato. Escreve. Primeira, o que perdi que foi na verdade reposicionamento, o que pareceu fim e talvez tenha sido troca de plano. Segunda, onde o inimigo pretendia me destruir e o que Deus pretendia naquele mesmo ponto. 2 planos, mesmo evento. Qual era o plano do alto? Terceira, qual a versão da minha história que só Deus conseguia escrever? Não a versão que tu contarias ao teu favor, a versão que ele vê desde o princípio. Depois de escrever, ora sobre o que escreveu. Não pede nada nessa oração, só mostra a Deus o que tu enxergaste e espera em silêncio por uns minutos. Deixa a palavra fazer o que a análise não consegue fazer. Uma pergunta não substitui um processo. Um vídeo não reconstrói identidade. Tu pode sair daqui com insight. Insight é bom, mas insight que não tem estrutura para se tornar transformação some em 72 horas. Volta o peso, volta o loop das 3 da manhã, volta a armadura. Porque o problema não era falta de informação, era falta de identidade. Tu não precisas de mais explicação, tu precisas de identidade, porque algo mudou. A era de guerra, de aguentar, de sobreviver, de provar que não quebras, essa era chegou ao fim. O que começa agora é diferente. É a era de governar. Governar tua mente, governar tuas decisões, governar a narrativa da tua própria história. Mas para governar, precisas saber quem és, não quem disseram que eras, não quem a traição tentou fazer de ti, mas quem Deus marcou antes de teu nascimento. E é exatamente aí que o Código de Salomão entra. O primeiro movimento é diagnóstico. Identificar as brechas internas que ainda drenam tua força sem que tu percebas. Não os pecados óbvios, as fissuras sutis, os acordos que fizeste com a versão errada de ti mesmo, as crenças que instalaram quem te feriram e que tu ainda carregas como se fossem tuas. O segundo movimento é a aquietação. Uma alma que não aquieta não governa, reage. O protocolo trabalha exatamente no nível onde o teu sistema nervoso aprendeu a nunca baixar a guarda. Tu vais dormir em paz, não como objetivo espiritual abstrato, mas como resultado de um processo concreto. O terceiro movimento é discernimento, baseado no protocolo de Provérbios. Não precisas saber hebraico. Não precisas ter estudado teologia. Esse guia foi construído para a vida real,
Para pessoas que têm responsabilidades reais e não têm o luxo de viver em retiro espiritual permanente. É sabedoria que funciona dentro do cotidiano. O Código de Salomão está no primeiro comentário aqui embaixo. Quem chegou até aqui não chegou por acaso. Tu sabes disso. E o que posterga vira nunca, não por falta de vontade, mas por exaustão. O cansado não decide adia, e tu já adiaste o suficiente o cuidado com quem és por dentro. Antes de fechar este vídeo, uma última coisa. Diz o teu nome, e depois diz onde estás. Cidade, estado. Não é dado de sistema. É mapeamento do exército silencioso, do povo que carrega muito em silêncio, que ninguém vê aguentar, que está espalhado por esse país e que hoje encontrou aqui algo que reconheceu como verdadeiro. Quero ver onde esse povo está, e depois diz isto: eu sei quem sou. Não como afirmação de autoconfiança, como decreto, como o momento em que José, diante dos irmãos, não se escondeu, não se vingou, não explicou, simplesmente se revelou. Eu sei quem sou. Diz isso, escreve isso, leva isso daqui. E se conheces alguém que batalha em silêncio, que carrega e não fala, que aguenta e sorri, que está de pé, mas por um fio, manda este vídeo. Não precisas de palavras para explicar. Só manda. Essa é a semente que tu plantas no campo de alguém que ainda não sabe que não está sozinho. O guia está no primeiro comentário. Se tu sabes que precisas, não espera. O que tu postergares por exaustão vira nunca. Mas tu decides quando, e tu sabes quando é agora. Que a sabedoria do alto seja o teu chão hoje, que tua alma encontre descanso. Até o próximo encontro.